Quem não é cadastrado, que ainda não tem o acesso, vai fazer o cadastro. Para fazer o cadastro, vai simplesmente informar um usuário, um e-mail, e a partir daí ele vai mandar para o seu e-mail uma confirmação e uma senha específica que você vai criar. Então é uma ferramenta de fácil utilização. Apesar de estar em inglês, é muito fácil de utilizar, é bem intuitivo. Então nós vamos começar criando os toons. Então eu venho aqui em Toon, Create Toon. Lembrando que esse toon é como se fosse uma página daquele gibi. Então, antes de criar qualquer coisa, é ideal que vocês pensem numa historinha. Uma historinha qualquer, planejem a partir do assunto ou do tema que foi delimitado lá que vocês escolherem e depois comecem a criar esse bookmaker. Para criar o bookmaker, eu não posso trabalhar com layouts na vertical, eu tenho que trabalhar sempre na horizontal. Então, vou escolher esse aqui, por exemplo. Quando eu clicar nesse layout aqui, ele vai abrir. E depois que ele abrir, eu vou escolher entre plano de fundo, vou escolher personagens. Aqui ele me abre vários itens aqui. Então, por exemplo, se eu escolher esse plano de fundo aqui, eu posso escolher esse aqui, por exemplo. Quando eu clico nele e arrasto e jogo aqui, ele já vai assumir o plano de fundo. Se eu quiser apagar, tem como eu clicar aqui, basta apertar nesse delete, ele apaga. Então, se eu vim aqui, por exemplo, clicar nesse, venho. Se eu quero diminuir, eu posso vir aqui nesse item aqui. Cada vez que eu clico, ele diminui. Cada vez que eu clico nesse outro aqui, ele aumenta. Então, é uma ferramenta fácil de utilizar, não é difícil, bem simplesinha. Se vocês assistirem o material didático lá, os vídeos, ela vai ser bem simples de utilizar. Eu vou apagar essa, colocar que eu tinha pensado anteriormente. Então, depois de escolher o plano de fundo, eu posso vir aqui escolher, por exemplo, quais são os personagens que eu quero. Aqui na frente eu tenho mais personagens. Então, se eu venho aqui, por exemplo, clico nesse, ele vai me aparecer vários. Se eu quero essa menininha, por exemplo, eu clico, seguro e arrasto para cá. Lembrando que se eu quero diminuir, basta eu vir aqui e clicar, ele vai diminuindo. Então eu vou vir aqui e colocar, se eu quisesse colocar outros personagens eu podia. Vou pôr um texto qualquer aqui, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse texto aqui, escolher esse aqui, eu venho sempre arrastando e eu venho e digito o que eu quero aqui, por exemplo, olá. Depois disso eu posso vir, mexer nesse texto meu, puxar para cá. Então, vocês vão pensar, usar a criatividade de vocês para poder trabalhar esse bookmaker. Então, vocês vão realizar o mesmo processo vão criar várias tirinhas para depois juntar isso tudo, no mínimo 10 tirinhas, no mínimo 10 toons, para criar o bookmaker. Então, eu vou chamar aqui isso aqui, por exemplo, de teste, vou chamar a descrição também de teste, não sei, vou pôr aqui Natal. Então, eu tenho o título, a descrição, eu tenho uma tag qualquer, vou mandar publicar isso aqui. Quando a gente manda publicar, ele está armazenando essa informação para que depois eu possa utilizar. Põe OK aqui. Quando eu volto aqui no meu Toondo aqui, se eu quiser voltar por aqui direto, eu posso. Quando eu voltar aqui, eu vou criar o meu bookmaker agora a partir desses toons que eu criei. Então, eu venho aqui em Books, Create Book, eu vou criar um book. Se eu quiser criar o book sem ter criado os toons, eu não consigo, porque eu preciso dos toons ou das tirinhas separadamente, porque depois a junção delas é que vão fazer o meu bookmaker, ok? Então, nesse bookmaker, volto só a frisar, eu tenho que ter minha ideia planejada, eu tenho que ter os meus personagens, eu tenho que ter o meu tema estabelecido. Então, o ideal é que eu entre primeiro, pense cada um dos toons. Eu posso criar os toons separadamente, não precisa ser no mesmo dia. Eu crio esses toons e depois eu vou utilizando, depois que eu já tiver com os 10 toons feitos, por exemplo, no mínimo, aí eu junto, compilo isso num bookmaker. A internet está um pouquinho lenta, vamos ver se vai abrir para poder criar o bookmaker. Essa ideia do Toondo, existem outros softwares que são parecidos, por exemplo, o HQ é uma ferramenta semelhante, só que o Toondo ele possui mais objetos, mais características, mais ferramentas a serem utilizadas. Então, é uma ferramenta bastante utilizada, a internet não está abrindo, mas eu gostaria que vocês, quando vocês
clicar em Create Book, vão aparecer os diferentes toons que vocês fizeram. Aqui apareceu um erro. Vão aparecer os diferentes toons que vocês fizeram. Basta eu arrastar em cada um deles e mandar inserir uma nova página. Ele vai inserindo essa nova página. Opa, abriu. Então vamos ver. Aqui embaixo aqui vai aparecer cada um que eu já criei. Eu já tinha criado outros anteriormente. Então se eu vim aqui segurar e arrastar esse, ele já criou uma página. Eu venho e arrasto esse, ele clicou. Se eu vir inserir aqui, ele vai inserir uma nova página, criou duas. Se eu inserir aqui, ele vai. Então, observaram que ele me pergunta, quando eu vou arrastando um para poder inserir, ele me pergunta se eu quero inserir antes ou se eu quero inserir depois. Os meus estão desconexos porque eu criei apenas como exemplo. Então, quando eu clico aqui, seguro, ele pergunta se eu quero inserir antes, se eu quero inserir nessa página ou se eu quero inserir depois dessa página. Observe que eu tenho aqui 4 páginas. Então, eu venho aqui, tá vendo? Eu tenho essas. Então, se eu voltar aqui, por exemplo, acho que eu já inseri todas, vou inserir mais uma aqui, só a título de exemplo. Depois que eu inserir todas as páginas que eu quero, eu vou mandar publicar. Vou mandar OK aqui, vou colocar um título. Se eu colocar o título aqui, por exemplo, sei lá, no meu quiz teste, porque realmente é só um teste aqui, só a título de exemplificação, vocês vão ter que colocar o nome do título de vocês. Por exemplo, quem está fazendo sobre cyberbullying, vai colocar cyberbullying na escola, a descrição, bookmaker criado com o intuito de apresentar o cyberbullying na escola, no cenário tal. Então lá diz que tem que ser no mínimo 5 linhas e a tag são palavras-chave que especifiquem essa temática. Depois que eu terminei, eu vou mandar publicar aqui e ele vai fazer a publicação. Ele pergunta agora se eu quero para os meus toons ou se eu quero ver agora. Eu quero ver agora o bookmaker que eu acabei de criar, só para a gente ver como ficou, se ficou interessante ou não. No meu caso, é claro que não vai ficar, porque eu fui criando toons desconexos um do outro. Lá, vocês observem que lá na atividade ele pede o link de publicação. O link de publicação, basta vocês copiarem esse que está aqui na barra de endereço. Inclusive eu vou copiar aqui para depois abrir outro para vocês verem. Aqui depois de publicado, ele já está na internet isso aqui. Quando eu clico aqui, ele vai passando as páginas, dizendo que foi eu que fiz, porque meu nome aqui é JMBF21. Observem que é como se fosse um livro eletrônico mesmo, por isso chama Bookmaker. Mas vocês têm que fazer cada um desses toons separadamente. Então, ele já está publicado. No caso de vocês, ele vai ter que ter no mínimo 10 toons. Se eu viesse aqui em outra guia, vou abrir outra guia da internet. Se eu clicar aquele endereço que está lá, quando eu apertar o Enter aqui, ele vai abrir esse endereço relacionado a esse toon ou esse bookmaker que você fez aqui. Então, a lógica é que você crie os 10 toons separadamente. Depois de criar os 10 toons, salvá-los e publicá-los, você vem em Create Book. Nesse book você vai selecionar os toons na ordem que você especificar. Só não se esqueçam que quando vocês entrarem no Toon, aqui ó, tá vendo? Eu disse que quando copiasse aqui ele já estaria aqui. Quando vocês entrarem no Toon, aqui em cima vai ter uma página específica para você se cadastrar, vai informar seus dados e vai fazer um cadastro. É um cadastro bem simples, ok? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais, um abraço.